Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Cálculo 2, em que hoje nós vamos apresentar integral definida. Então, especificamente, vamos motivar a definição da integral definida e finalizaremos a aula mostrando algumas propriedades que nos serão bem úteis na hora que formos realizar os cálculos dessa integral definida. Tá? Então, se você não quer ter nenhuma dúvida mais em integral definida, fica comigo até o final da aula para que você realmente possa aprender. Tá? Mas antes de iniciar, queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, né, e dar um like aí no nosso vídeo, para que esse projeto seja divulgado para mais pessoas. Dessa maneira você vai estar nos ajudando. Tá bom? Então, sem mais delongas, roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing go. Então, antes de iniciar de fato a nossa aula, também gostaria de lembrar que as notas de todas as aulas, tá, desse nosso curso, dessa playlist, elas são disponibilizadas aí na descrição do vídeo. Tá? Vocês podem clicar no link que você vai ser direcionado lá para o meu blog, em que eu disponibilizo o PDF das notas de aula. Tá? Então, uma coisa vai acabar complementando a outra. Se inclusive você conseguir assistir essa aula já com as notas em mãos, né, vai melhorar o seu entendimento, ok? Então, pessoal, a motivação, a situação é o seguinte: eu tenho uma função que é contínua de um intervalo AB na reta, tá? De modo que essa função ela seja positiva, ou seja, o gráfico dela está acima do eixo x, né? Os valores de y são maiores do que zero. E a gente está interessado em calcular a área que está abaixo do gráfico, acima do eixo x, e delimitado por essas retas verticais, né? X igual a A e x igual a B. Bem, observe que, né, aqui é uma curva, né? Então, fica bem difícil, né, pelo nosso conhecimento, de calcular essa área. Né? A gente sabe calcular a área de retângulo, de triângulo, né? Algumas figuras planas. Mas quando é uma curva qualquer, isso aí já complica para a gente. Não é? Beleza, mas aí, então vamos fazer o que a gente sabe. Então, como eu citei aqui, a gente sabe calcular a área de retângulos. Então, o que eu posso tentar fazer inicialmente é fazer um cálculo por aproximação dessa área aqui. Tá? De que forma? Bem, eu vou dividir esse intervalo aqui, AB, em intervalos menores. Certo? Vou pegar aqui e vou dividir ele em intervalos menores. Vou chamar o A de x0, esse aqui x1, x2, x3, x4, x5 até o B, que é o meu x6. Tá? Então, eu vou subdividir. Por que, professor, você vai fazer isso? Porque aí, ó, eu consigo fazer o seguinte. Vou pegar aqui o ponto do gráfico. Ó. Daí eu vou passar a considerar retângulos. Eu vou escolher qualquer ponto aqui nesse intervalo. Por exemplo, eu vou escolher inicialmente aqui sempre o ponto que está à esquerda. Então, aqui x0, né, que é o A. Aí vou considerar esse retângulo aqui, ó. Tá bom? Aí, para esse outro aqui, eu já vou considerar esse outro retângulo. Para o próximo, né, aí eu já considero, ó, esse retângulo. E assim sucessivamente.
Bem, o que importa, ó, por exemplo, esse retângulo aqui, eu estou deixando de contar essa parte, né? Esse aqui eu estou deixando de contar essa de cima. Nesse outro aqui eu já estou contando a mais, né? Estou contando uma parte que está fora da área que eu quero encontrar. Então, isso vai sempre acontecer, né? Eu estou escolhendo essas alturas aqui de formas aleatórias, tá? Eu poderia escolher esse ponto, por exemplo, né? E aí ia me gerar aqui, ó, esse retângulo, tá? A escolha desse ponto aqui, ela não importa, certo? É de forma aleatória. O que eu quero que vocês entendam é que a área desses retângulos, elas vão me dando uma aproximação dessa área que está abaixo do gráfico, né? E aí veja, se eu quero que essa aproximação seja cada vez melhor, o que é que eu vou fazer? Eu vou subdividir cada vez mais esse intervalo AB, porque aí vai conseguir justamente, né, que eu consiga, né, ó, imagina que eu pego uma outra divisão aqui. Aí olha só. Então, por exemplo, se eu escolher aqui esse ponto, percebe que eu já vou conseguindo fazer uma aproximação melhor, ó, tá? Da região. Então, à medida que eu vou subdividindo mais, eu vou aproximando do ideal, né, esse cálculo por aproximação que eu estou fazendo, né, seja por excesso ou por falta. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer é apenas formalizar isso aqui, ou seja, então a soma dessas áreas desses retângulos vai me dar uma área aproximada, né, a essa que eu quero encontrar, que é da área que está abaixo do gráfico. Então, pessoal, para que a gente possa calcular a área, né, que está abaixo do gráfico, essencialmente a gente necessita de 3 passos. Tá? Já coloquei 2 aqui escritos para ficar mais fácil e mais rápido, né, o entendimento. Então, como eu falei, né, a gente vai subdividir o intervalo AB e isso a gente chama de uma partição para o intervalo AB. Tá? É justamente esse ato, né, de dividir o intervalo AB dessa maneira, né, pegando números no meio entre o A e o B de forma crescente. Tá bom? Vamos fixar a notação que ΔXi é igual a xi menos xi menos 1. Então, por exemplo, se eu quiser saber o ΔX1, esse aqui vai ser, né, ó, o x1 menos o x0. Tá? E assim sucessivamente. Então, primeiro passo, subdividir aqui o intervalo AB, tá, em n pedaços. Daí, para cada intervalo desse, ó, xi menos 1, xi, para cada subintervalo desse que eu estou formando, eu vou escolher um número CI de forma arbitrária. Tá bom? Então, coloquei aqui, né? Vou escolher um número CI de forma arbitrária. Então, eu pego aqui e escolho a meu bel prazer. Tá? Bem, por quê? Né? Como eu falei no início da aula, né? Eu vou montar aqui, ó, retângulos com essa altura f de CI. Então, por exemplo, chamo esse retângulo aqui de R1, aí pego essa altura aqui, vou ter um retângulo R2 e assim sucessivamente, né? Eu vou ter aqui o retângulo Rn. Então, uma aproximação da área que está abaixo do gráfico é justamente Sn igual a soma I de 1 até N, né, desses retângulos. E como é que a gente calcula a área de um retângulo? Bem, é a base vezes a altura. Bem, a base, ó, é justamente, ó, x1 menos x0, x2 menos x1, né? Que é o que eu estou chamando aqui do delta xi, tá? Para facilitar. E a altura
né? O que foi que eu fiz? Eu peguei, escolhi esse número, levei até bater lá na função e peguei essa altura, ou seja, aqui é o f de C1, aqui é o f de C2. Então a minha altura é o f de C no ponto. Então, por exemplo, se eu quero saber o retângulo R1, né? Como é que é a área do retângulo R1? Ela é a área da base, ó, x1 menos x0, x1 menos x0, vezes o f de C1. Usando essa notação aqui que eu coloquei, né? Na verdade, isso aqui vai ficar delta x1 vezes f de C1. Bem, e aí eu só vou escrever isso aqui numa forma de somatório. Então, isso aqui vai ficar, ó, f de ci vezes delta xi. Tá bom? Essa soma aqui, ela recebe um nome que é soma de rima. Soma de rima. Tá? Então, como eu comentei também, né, no início da aula, uma forma da gente aproximar cada vez mais é dividir, né, em pedaços cada vez menores, isso aqui, né, ou seja, aumentando essa partição. Ou, se a gente observar aqui, o que vai acontecer, né, é que eu estou mandando esse n aqui ir para o infinito. Tá? Então, quando esse limite aqui existir, a gente vai dizer que a função é integrável e a gente define a integral definida. Então, dizemos que f é integrável em AB se existe esse limite aqui, ó, limite quando n vai para mais infinito de Sn, que é o limite desse somatório aí, né? Quando n for para mais infinito, da soma e de 1 a n de f de ci delta xi. Lembrando, né, que esses ci são escolhidos de forma aleatória, tá? Então, e aí nesse caso, e denotamos a integral de A até B de f de x dx para ser esse limite aí, tá? Ou seja, o limite da soma de rima, quando ele existe, ele vai ser a integral definida da função f no intervalo de A até B. Tá bom? Ficou claro para você? Então, caso tenha ficado alguma dúvida, né, você pode deixar aí nos comentários, ou se você também entendeu perfeitamente, também coloca aí nos comentários. Não, beleza, professor, entendi qual é a ideia, tá tudo tranquilo. É muito importante esse seu feedback, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, as propriedades da integral definida, claro que existem mais do que essas, mas essas são as que a gente vai utilizar mais. Tá? Então, temos duas funções que são integráveis e k, uma constante. Tá? Então, ó, a primeira coisa é que vale que a integral de A até A da função, isso aqui sempre é zero. Ou seja, quando os limites de integração, ó, forem iguais, o valor da integral é zero. Né? Porque lembra da definição. Eu quero calcular uma área, né? Então, eu estou pegando só uma linha. Não vai ter área, né? Bem, uma outra coisa é o seguinte, que quando eu inverter, ó, a ordem dos limites de integrações, eu vou inverter o sinal da integral. Então, a integral de A até B de f de x dx é menos a integral de B até A de f de x dx. Tá?
Terceira propriedade é uma que já avalia lá da integral indefinida, né? Que a integral da soma é a soma das integrais, tá? Continua valendo aqui para a integral definida, assim como o produto por uma constante. Então, se eu pegar uma constante multiplicando a função, essa constante sai da integral definida também, igual a gente já está habituado a fazer. Bem, uma outra coisa agora é o seguinte, ó. Se eu tenho que uma função ela é não negativa no intervalo AB, então a sua integral definida também vai ser maior ou igual a zero. Tá? E, por fim, se eu pegar um C no intervalo AB, tá? Ou seja, eu pego aqui esse segmento de reta, está aqui o A, está aqui o B, estou escolhendo um C aqui no meio. Tá? Que é o que quer dizer C está nesse intervalo aberto. Se F for integrável, então vale o seguinte, ó, eu posso quebrar em duas partes o cálculo da integral, ou seja, a integral de A até B, que seria no todo, ó, eu calculo como sendo a integral de A até C, mais a integral de C até B. Tá? Ou seja, se a gente imaginar lá o gráfico, ó, A, B e aqui um C. Ou seja, eu estou quebrando a área nesses dois pedaços. Esse e esse outro aqui. Né? Então, isso aqui vale, certo? Ó, fica a mesma função e eu quebro dessa forma os limites de integração. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula que eu preparei para hoje, em que nós aprendemos a definição e a motivação do integral definida e também algumas propriedades dessa integral. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.